Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 5º episódio da 2ª temporada do Marketing da Vida Real. Eu sou a Camila Dalmédico, sou comunicóloga publicitária, marqueteira e eu tô aqui junto com a minha parceira linda, Bruna Rosalém. Bru, obrigada mais uma vez. Olá, eu que agradeço o convite, a confiança e hoje mais que especial, né, pra gente falar de um assunto tão importante que precisa cada vez ter mais voz, né? Cada vez ter mais visibilidade. Exatamente. Para você que está chegando agora, esse é um podcast onde a gente humaniza marcas, onde a gente conta um pouquinho da história de quem fundou, de quem idealizou um negócio, né? Para que esse negócio serve, o quão bem ele faz para as pessoas. E dessa vez a gente até, né, não é nenhuma brincadeira, na realidade, né? A gente tava falando que hoje a gente vai falar mais do que marketing da vida real. A gente vai falar de marketing do bem. Nós estamos aqui com um casal muito especial hoje, que é o Paulo César e a Fabiane, que a gente chama de Fabi, carinhosamente aí. Então, Fabi e Paulo, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. É um prazer tê-los aqui e a gente tem certeza, só por um pouquinho que a gente falou nos bastidores, que a gente vai aprender muito com vocês. Tá? Eles são fundadores da AGEVAN. O que é CT? Que é a AGEVAN CT, né? Centro de treinamento? Não? Consultoria e treinamento. Consultoria e treinamento. E aí, vou deixar eles falarem da AGEVAN. Mas eu gostaria, uma ideia que a Fabi trouxe aqui pra gente, que é uma necessidade que eu e a Bruna nunca fizemos. Pedimos até porque desculpas. Não nos ligamos na necessidade. Exato. E achei até interessante a gente explicar isso, porque às vezes muitas pessoas nunca pararam para pensar a importância do que a gente vai fazer agora. Exato. Né? Fabi. Obrigada pelo puxão de orelha. Não é entendam nem puxão de orelha, né? Não entendam como puxão de orelha. Não, eu acho que a gente vive um processo. Sim. E esse processo é aprender a cada dia, né? Então, acho que é uma oportunidade agora para vocês se apropriarem, né, dessa condição que é a autodescrição. Então, eu sou a Fabiane, eu sou uma mulher branca, né, de cabelo castanho, com algumas mechas, mais ou menos até a altura do ombro. Meu rosto é um rosto mais fino, mais alongado. E os meus olhos são castanhos. Hoje eu estou usando uns brincos em formato de pérola. Eu uso uma blusa branca, de amarrar do lado do pescoço, com algumas pérolas e um enfeite com brilho na frente. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui toda essa oportunidade, esse bate-papo. Isso é muito bom, né? A gente poder compartilhar um pouco do que a gente pratica na empresa. Eu sou Paulo César, eu sou um homem, tenho rosto fino, cabelos curtos, uso óculos e tô com uma blusa roxa. Gente! Coisas que a gente não para pensar, né? É até difícil, enquanto eles se autodescreviam, né? A gente fica pensando, como que eu vou me autodescrever? Mas tem um segredo. Como é? Sempre que você vai fazer uma autodescrição, você começa de cima para baixo. Então, você começa pelo cabelo, pelo rosto, pelos olhos, se você faz uso de óculos ou não, dos brincos. Então, é sempre de cima para baixo. Como a gente está só meio corpo aqui, então a gente descreve até o meio corpo. Mas se você estivesse em pé, teria que pôr até lá o sapato, a calça, a saia. Entendi. Que agora legal. eu vejo vocês. Tá. Bom, eu sou a Camila, uma mulher branca, de cabelos claros, de cabelo loiro, até o peito, mais ou menos. Olhos verdes escuros. Não tenho o rosto tão fino quanto o da Fabi. Tô com batom vermelho. Uso brincos. Aliás, estamos aqui, né? Uso brincos com 2 banhos de... Tem uma bolinha prata, depois dourado. E 2 colares também, um prata e um dourado. Estou com uma blusa preta, manga 3/4. E aparecendo um pouco do colo. Muito bem, é isso aí. Vai, Bruna. Nossa, gente, tô tensa. Eu sou a Bruna, eu tenho cabelo escuro, liso, abaixo dos ombros. Tenho olhos castanhos, um pouco esverdeados, unhas vermelhas,
brincos e 2 colares no tom de prata e preto, anéis também no tom de prata e preto. Estou de vestido preto, com os ombros de fora e tenho algumas tatuagens pelos braços. É isso? Certinho, perfeito. Legal. É isso aí. Então vamos começar falando disso. E por quê? Por que isso, fizemos né? isso? Isso tem a ver com o assunto que nós vamos falar tanto hoje, que é a inclusão, né? A autodescrição ela é importante, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente acha que todos nós, né, temos o direito de ter acesso, né, aos conteúdos e às informações. Então, a autodescrição ela vem para ajudar as pessoas que têm baixa visão ou que são cegas a entender quem é aquela pessoa, o contexto que ela está. A gente pode descrever também o fundo, se tem um armário, um quadro, alguma coisa, para a pessoa poder imaginar quem é aquela pessoa e onde ela está. Por isso que é importante a autodescrição. Que legal. Afinal, trouxemos dados Sim. aqui. Muito relevante isso. Muito relevantes. 18 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Isso corresponde a 9% da população, né? Segundo o censo de 2022. E quando a gente fala isso, né, pessoas que têm algum tipo de deficiência, a gente está falando da camada de cima, né? A deficiência com mais Percentual pessoas. maior, Isso. né? Seria deficiência visual. Depois, a deficiência física. E a gente tá falando de cadeirantes? Também. Deficiência também? Que outro tipo? Porque não necessariamente ela esteja só numa cadeira de rodas, né? Às vezes ela faz uso de um andador, de uma muleta ou de algum outro instrumento. Isso, Tá. que a gente fala mobilidade reduzida. Tá. E aí depois a gente tem a deficiência auditiva e por último a inteligência intelectual, Isso mesmo. A né? deficiência intelectual, né? E é interessante, a gente estava conversando aqui, que o que enquadra na questão da deficiência é até os 18 anos, né? O que você desenvolveu após isso já não entra nessa estatística, certo? Não se enquadra como deficiência. Isso. Um dos critérios para se dar o diagnóstico da deficiência é que ela ocorra até antes dos 18 anos. Tá. Isso é que ela ocorra, mas o diagnóstico, por exemplo, pode ter sido tardio e vai se enquadrar. Sim. Um caso. Sim, se for um diagnóstico tardio, ela nasceu sobre aquela condição ou ela adquiriu antes dos 18 anos, sim. E na verdade, até para fazer um complemento, quando a gente fala de deficiência, a gente tem que lembrar que é o seguinte, que amanhã nós 4 que não temos deficiência, a gente pode vir a ter uma deficiência. Então, o nosso trabalho é justamente também sensibilizar toda a comunidade, a sociedade, a amparar todas essas pessoas, inclusive nós, né? Podemos nós, futuramente, ter uma mobilidade reduzida. Então, a gente tem que sempre pensar no outro, né? Ter essa visão empática, né? Porque se a gente pensar, tem quantas pessoas que têm uma cegueira? Poxa, pode ser que amanhã, por alguma razão biológica ou um acidente, a gente venha a ter, né? Então, isso a gente procura fazer isso no dia a dia nosso, despertar isso nas pessoas, né? E vocês acham que hoje, vamos supor que vocês não existissem, eu acho que até por isso que vocês existem. Do jeito que o mundo tá, gente, que eu achei que de verdade, depois da pandemia, as pessoas iam ficar mais empáticas, as pessoas iam melhorar. E com o avanço da tecnologia, home office, é tudo pra ontem. A gente não pode nem levantar pra beber um copo de água, que é uma reunião atrás da outra. Vocês acham que existe essa empatia? Tão, assim, é fácil de ver pessoas empáticas no mundo? Como que você vê isso, Fabi? Eu acho que a gente, quando sente na pele, a gente tem um outro olhar, né? Eu acho que todo mundo deveria ter a empatia, né? Mas eu acho que a gente passa a olhar com outros olhos e a sentir isso mais intensamente quando você tem alguém muito próximo a você, o que não deveria ser. Mas quando você sente na pele ou você tem alguém muito próximo, o seu olhar muda. Porque você vê as dificuldades. Sim. E o quanto aquela pessoa e a sua família, né, ou sua roda de amigos sofre em querer ir em um lugar que não vai estar preparado para atender, ou a dificuldade de entrar no mercado de trabalho. A gente sofre junto, né? E a gente imagina, e se fosse o meu filho, e se fosse eu
que pode vir a ser, a gente não quer. Justamente. Né? Obviamente que a gente não quer, mas tá todo mundo aí Correndo suscetível. risco. Sim. Né? Eu falo que a partir do momento que a gente saiu de casa, Sim. né? A gente tá suscetível. E isso, inclusive, é um grande diferencial da empresa de vocês, né? Porque não é uma visão de fora, né? É uma visão de quem viveu, né? Todo esse processo. Vive, né? Vive. Sim. Inclusive, por que a gente tá falando de marketing da vida real? Que isso aqui poderia ser uma conversa sobre a vida, né? Mas nós estamos falando de uma empresa, né? Estamos falando de uma empresa que tem uma missão muito bonita, mas que precisa ter lucro, que precisa ter cliente, que precisa girar. Né? Então, eu gostaria que vocês apresentassem a AGEVAN. Qual que é a proposta no mercado, para o mercado da AGEVAN? A AGEVAN, ela trabalha com capacitação e treinamento, né? Tanto para hotéis, estabelecimentos comerciais, o mundo corporativo, as empresas, visando fazer isso, despertar nas pessoas que estão nesses locais essa sensibilidade, essa conscientização de que a inclusão depende de todos nós, independente se você tem ou não na família ou alguém próximo. Porque a inclusão depende de toda a sociedade, não depende só da mãe, do pai, do tio, da tia que tem alguém com deficiência. A inclusão, ela é de responsabilidade de todos nós. Então, quando nós pensamos na AGEVAN, nós pensamos no sentido de despertar nas pessoas, né, desses locais, essa sensibilidade para que elas pudessem se tornar mais acessíveis, acolhedoras e que pudesse ofertar o melhor serviço para todas as pessoas e não só para as pessoas com deficiência. Então, nós idealizamos a AGEVAN, né? A AGEVAN já está indo aí para o seu 2º ano de atuação, no sentido de levar para dentro desses espaços essa importância, porque essas pessoas compõem a nossa população, têm direitos, têm deveres, são cidadãos, né? Então, a gente também precisa colocá-las para dentro, porque durante muito tempo elas ficaram para fora, excluídas, marginalizadas. Então, é com esse propósito que a AGEVAN, ela surgiu. Mas são 2 anos de empresa, mas tem muita história por trás ali, né? São mais de 20 anos já vivendo toda essa questão, 10 anos já treinando, né, professores e equipes para entenderem como socializar, né, essas pessoas. O trabalho que a gente, né, desenvolve, porque nós somos professores. Vamos falar um pouquinho da formação de vocês, que no começo a gente não falou. Falou como chama? Autodescrição? Autodescrição. E aí a gente acabou esquecendo. Fabi é psicopedagoga? Eu sou psicopedagoga, eu trabalho com educação já faz mais de 20 anos, quase 24 anos, e eu sempre trabalhei com a inclusão dentro da escola. Então, durante muito tempo eu atendi as crianças, depois veio um período de formação de professores. Então, esse trabalho de conscientização e de formação eu já desempenho há muito tempo. Paulo César também já desempenha aí um trabalho voltado para isso, né? Sim, na verdade eu sou advogado, professor universitário e também atuo nessa questão da inclusão em relação aos familiares, com discussão em planos de saúde. Então, e aí nós temos familiares, né, que têm deficiência, então a gente tem uma vivência, vamos dizer, quase que cotidiana. E a gente sempre fala, né, as pessoas são singulares, cada uma tem as suas potencialidades, porque a gente fica falando aqui de deficiência, a gente costuma sempre olhar sobre a outra vertente, na potencialidade dessa pessoa, e não achar que ele é um coitado ou ela é uma coitada. Todos nós temos uma capacidade e a gente procura despertar isso nas pessoas, né? Não olhar a deficiência, olhar de fato a potencialidade. E a gente já passou por várias experiências, né? Inclusive nós fomos viajar uma época, né? Até a Fabiane pode contar melhor, e que uma atendente que tinha Down, ela, pouco tempo que a gente ficava olhando ela, você vê que em termos de performance no trabalho, fazia as coisas com muito mais calma e de fato atendia bem melhor do que aquela pessoa que a princípio não teria nenhuma deficiência, né? Pelo menos vendo, pelo menos e eu sempre física, brinco, né, até em aula, né? Porque às vezes eu falo muito do estatuto da pessoa com deficiência e aí a pessoa fala, porque a pessoa é incapaz. Aí eu falo, então você me fala russo agora. Mas como assim? Sim, você é um deficiente. Professor, mas não fale assim. Eu falei, então, você está vendo? Você gosta de ter essa pecha? Isso daí é uma pecha que ninguém quer carregar. Todos nós temos as nossas potencialidades e deficiências. E por isso a gente não pode excluir ninguém da sociedade.
Por isso que eu já disse, volto a falar. Amanhã podemos nós termos um tipo de deficiência. E aí como que a gente vai querer ser tratado? Isso é muito forte, né? Porque aquela história comigo nunca vai acontecer. A gente não sabe. A gente não sabe. E a gente quer ser tratado como a gente é tratado hoje. Né? E é interessante falar também que a empresa de vocês, quando fala inclusão, não somente de pessoas com deficiência, né? É muito além. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Acho que primeiro a gente tem que entender o que é inclusão. Por favor, né? Sim, dê uma aula aí pra gente. Não, eu acho que a gente tem que entender que quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de grupos de pessoas que estão marginalizadas, que estão excluídas, né? Que não têm as mesmas oportunidades que outras pessoas, porque a gente vive numa sociedade que olha para a pessoa branca, para o homem, para o hétero, né? Para a pessoa que não tem nenhuma deficiência. Então, a nossa sociedade, ela vive esse padrão. Então, as pessoas que não vão se encaixando nesse padrão, nesse estereótipo, elas vão ficando marginalizadas. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de pessoas por questão racial, por questão de gênero, por questão de etnia, por questão de religião, por questão de idade, né? Hoje, poucas pessoas acima dos 45, 50 anos, 60 anos... têm oportunidades de emprego. Então, o etarismo é um preconceito e eles também lutam pela inclusão. As pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala de inclusão, nós estamos falando de uma amplitude. Nós estamos falando de vários grupos e não só do grupo da pessoa com deficiência. Então, quando a gente traz essa temática para dentro do mundo corporativo, desses espaços que a gente atua, a gente tenta atingir todos esses grupos. O grupo das mulheres, das pessoas pretas, né, da comunidade LGBT, a questão das pessoas que são refugiadas ou que são de outros países. Então, tem toda essa temática envolvida. Então, incluir é colocar para dentro alguém que em algum momento foi colocado marginalizado, foi deixado de fora. Deixa eu trazer esses dados aqui também. Olha, 6% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Hoje no Brasil. 6%. Que triste, gente. E menos de 5% dos cargos executivos são ocupados por pretos. E aí, Paulo César, 6% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. E se a gente for pensar, né, como são essas mulheres, em sua maioria? Ah, sim, né? Essas mulheres são brancas, né? De preferência, às vezes, solteiras, né? Porque ainda tem muito preconceito com gravidez, como que vai ficar com o filho. Hoje, as mulheres, elas são marginalizadas, né? E a gente acaba vivenciando isso no mundo corporativo. Algumas empresas, até por política de ESG, de governança corporativa, estão adotando a questão de trazer as mulheres para os cargos de liderança. Justamente para mostrar o quê? Que dentro do ambiente corporativo, eles procuram não excluir. E será, Fabi, que essas empresas que têm essa cultura, a gente pode chamar assim? Que tem essa consciência, será que tem alguma mulher lá dentro que puxou esse tema? Ou será que foram os homens Partiu que de um puxaram? Não, geralmente vem a partir de uma mulher, né? De uma representante ali. Eu acho que não dá para generalizar, mas acho que a maior parte das empresas que se preocupam com essa questão é porque tem ali provavelmente uma ou outra mulher que suscitou essa questão. É muito Que comum. viu um problema ali e falou, gente, peraí, tem só eu aqui de... E nós estamos falando de cargos, e nem entramos na questão de salários, né? A diferença salarial. Na verdade, até em relação à diferença salarial, recentemente tem uma lei que justamente vem garantir que as mulheres têm os mesmos salários e benefícios que os homens. Que coisa, né? Por que será? Porque também tinha essa discrepância. Gente, como pode? Precisa ter uma lei, né? Precisa ter uma lei. Se eu e um homem temos a mesma posição, a mesma carga horária, a mesma responsabilidade, a mesma meta, qual era a porcentagem, mais ou menos? Será que a gente consegue... A mulher recebia aí 20% menos que um homem no mesmo cargo? Sim, normalmente era isso. Né? 20%? 25% a 30%. Desempenhando o mesmo cargo. Desempenhando o mesmo cargo. Não, com a mesma responsabilidade, meta, agressiva igual, só que ganhava só pelo fato de ser mulher. Justamente. E precisou vir uma lei.
Que aí quando a gente fala que quando... Antes tarde do que nunca, Antes né? tarde do que nunca. Mas Porque mais tarde. Vamos pensar Mas assim. a gente fica pensando assim, quando vem a lei, é um ponto que a gente não gostaria que viesse, Lógico, né? não, precisou de uma lei para isso, gente. Porque a gente acredita que as questões têm que ser transformadas, Lógico. né? Então, assim, a gente tem que entender, né? Que as pessoas desempenham o mesmo papel, que cada um tem a sua peça fundamental na empresa, que o salário não pode ser discrepante, o porquê disso. Então, a gente tenta, quando vai dar os treinamentos nas empresas, justamente demonstrar isso. A gente não precisa de uma legislação. A legislação tem que ser a última situação, né? Isso a gente O tem último porquê, né? Na verdade, a gente tenta plantar a semente. Você acreditar no propósito, não você fazer porque você é obrigado a fazer, Justamente. né? Inclusive, existe a lei de cotas aí para as pessoas com deficiência. A gente sabe que muitas empresas não cumprem, são penalizadas, não querem cumprir. E o que a gente vê mais existe na barreira que as pessoas não têm a cultura de fazer com que isso seja transformado. Inclusive, a gente estava comentando aqui nos bastidores essa questão da lei de cotas, né? Então, são empresas com mais de 100 funcionários, né? E aí, comentei justamente isso, né? E as que têm menos funcionários? Você consegue ver aí uma participação, né? Um envolvimento deles para ter essa inclusão, né? E não é o que acontece, é de fato porque lei, é obrigado, né? Não é o que acontece, mas assim, a gente acredita que futuramente, diante até do nosso trabalho, a gente acredita que o nosso trabalho também vai impactar as empresas, que não é porque existe a lei que as pessoas têm que contratar com deficiência. Isso a gente entende assim, se tiver 5 funcionários, por que não tem uma pessoa com deficiência ou quem é do público-alvo da inclusão? A gente entende que esse trabalho tem que ser rotineiro de todas as empresas e não obrigação de determinadas empresas acima de X número de funcionários. E aí eu queria entrar nesse assunto porque eu acredito que, né, é até legal vocês explicarem, porque era uma dúvida que eu tinha quando a gente começou a conversar, né? Vocês fazem a inclusão para vir funcionários novos e fazerem parte daquele grupo de pessoas, para aquele grupo já de colaboradores saberem como lidar com essas pessoas de grupos minoritários. Acho que esse é um ponto. E também tem o ponto de vocês, tendo essa equipe mais multidisciplinar, posso chamar? Inclusiva, também conseguir atender e acolher melhor todos os clientes, porque eu vou ter cliente com algum tipo de deficiência, enfim, com alguma necessidade especial, que talvez sem o treinamento, num hotel, por exemplo, né? Como é que eu vou atender uma criança com autismo que precisa de uma atenção muito maior do que um outro hóspede? Como é que eu vou atender uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa cega, né? Será que esse cardápio tem braille? Porque eu acho que hoje, aí me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que hoje as pessoas querem lacrar. Tem muita empresa que quer, né? Então, assim, eu falo ali a linguagem não binária. Fabi, eu queria que você falasse um pouquinho de linguagem não binária depois, tá? Mas bom, o que é linguagem não binária para quem tá escutando a gente e não sabe o que é? É uma linguagem que você acaba atendendo todo o público na questão do gênero, né? Então, por exemplo, essa linguagem ela vai sendo transformada dia a dia, né? Mas hoje as pessoas falam todes, por exemplo, que cabe para todos os gêneros que estão ali dentro da comunidade LGBTQIA+. Então, tem alguns termos que você acaba usando mais agora na atualidade e que acaba se encaixando para esses grupos que não se identificam só como hétero e homo. Né? Então, o masculino, o gênero masculino e o feminino. Então, a gente chama de binário, né? Por quê? Porque se encaixa para todo mundo, se enquadra para todo mundo. Tem algumas empresas como a Natura, por exemplo, que utilizam essa linguagem. Tem outras empresas que já falam, pra gente não faz sentido, a gente vai continuar com o português da maneira que é. Então, assim, eu acho o seguinte, não adianta você ter, porque a Natura é uma empresa que tem isso, mas também tem toda a parte de inclusão real. Mas eu vejo muita gente hoje querendo surfar numa onda da moda, então vamos falar todes. Só que chega ali, não tem um cardápio, não tem uma rampa no estabelecimento, não tem um banheiro específico, coisas muito básicas que vocês mesmos estavam falando pra gente, que essa é a parte mais fácil de fazer, né? Chamar um arquiteto ali, que tem que ter uma elevadora, que tem que ter uma rampa, né? Então, assim, expliquem pra gente esses 2 pilares da AGEVAN,
né? Um é treinar a equipe para que ela possa ser mais inclusiva e a outra de receber os clientes e acolher esses clientes, saber lidar com comportamentos diferentes, sem desestruturar a equipe e proporcionando uma experiência agradável e não traumática para o hóspede, se a gente for falar de um hotel, de um restaurante, enfim. Explica um pouquinho disso pra gente. Hoje a Gevan, ela trabalha exclusivamente com o treinamento de equipes para receber ou funcionários ou clientes com alguma deficiência ou público-alvo da inclusão, né? Então, a nossa proposta não é fazer esse recrutamento das pessoas, essa ligação, recrutar e encaminhar para a empresa. Não é o nosso propósito. O nosso propósito é muito maior que isso. Então, o nosso propósito é entrar dentro da empresa, dentro do local, trabalhar com essa equipe de colaboradores para que essa equipe entenda a importância de se adequar e de promover a acessibilidade, para que essas pessoas de grupos excluídos, pessoas com deficiência, possam chegar, se sentir acolhidas e ter ali as suas condições atendidas. Então, por exemplo, num hotel. No hotel a gente trabalha com a intenção de preparar desde a recepção, o pessoal de alimentação e bebidas, recreação, o pessoal de aventura, no sentido assim, olha, como que a gente trabalha com essas crianças, como que a gente aceita essas famílias, o que a gente faz, qual é a adequação que a gente faz nesses espaços, para que o espaço realmente tenha acessibilidade e receba essas pessoas. Nas empresas a mesma coisa, geralmente a gente atua junto com o pessoal do RH, quando a empresa tem uma equipe de diversidade e inclusão, a gente atua junto com essa equipe, no sentido de despertar entre todos os colaboradores, seja lá o chão da fábrica, altos cargos, né? No sentido assim, como que nós vamos acolher esse pessoal que está chegando, seja como funcionário, seja como cliente. Então, essa é a proposta da Gevan, é mexer na estrutura daquele local para que realmente aquele local tente ser o máximo possível acessível. E quando você fala estrutura física, também. Estrutura psicológica, social, né, social, a gente fala aí de uma estrutura como um todo, né? E assim, obviamente, acredito que os benefícios aí estejam resultem, né, numa equipe mais empática, mas quando a gente fala de lucratividade, essas empresas são impactadas, elas começam a ter ali um outro tipo de cliente, os clientes voltam por causa disso. Como é que é quando a gente está falando realmente de dinheiro aí, de retorno? Só para fazer um paralelo com o que a gente falou anteriormente, a Gevan, ela conta com uma equipe, né? Então tem o setor jurídico, tem eu que trabalho com a questão da própria formação. Nós temos uma arquiteta que é responsável por toda esse panorama da acessibilidade arquitetônica. Então, ela vem com esse olhar especializado, né, de quais as adaptações e ajustes que tem que ser feito no local em termos de acessibilidade arquitetônica. Então, é um olhar bem amplo, né? Não é olhar só para treinar o funcionário para receber. Então, se tem uma rampa, se precisa de um banheiro adaptado, se o banheiro já está adaptado, se está correto. Então, essa equipe trabalha em conjunto para ofertar as melhores adequações para o espaço. Quando a gente olha, pensando, né, na empresa em si, a gente tem que pensar o seguinte, que a inclusão dentro do mundo empresarial, na rede hoteleira, seja onde for, ele também tem pontos positivos. Então, a empresa ganha com isso. A gente pode imaginar que, por exemplo, somos algumas pessoas aqui, cada uma de uma cultura, de um jeito, de uma educação, com um ponto forte, uma fragilidade. Então, a gente forma uma equipe totalmente diversa. Então, você fala uma coisa, Bruno, eu posso discordar, e aí está a riqueza do nosso diálogo. A Camila traz uma outra informação, o Paulo César completa. O que a gente tem nessa equipe? Uma equipe muito mais rica, muito mais engajada, uma equipe que geralmente trabalha mais a tolerância e o respeito. E isso se reflete aonde? Na produção da empresa. Isso se reflete aonde? No produto que a empresa ou que o serviço que é ofertado
fica muito mais rico, vamos dizer assim. Então, trazer a inclusão para dentro desses espaços não é só para cumprir uma lei, para atingir o outro, mas é para você transformar a cultura daquela empresa. É inclusão de fato, né? Não só de Isso. fachada. Então, né? é uma empresa que vai ter um aumento maior no engajamento dos funcionários, no respeito, no impacto daquele serviço que vai ser prestado, na lucratividade, como essa empresa vai ser vista pelos demais setores que fazem parte ali dela, pelos concorrentes. Então, a gente precisa, acho que até o Paulo César pode falar um pouco melhor dessa questão, a gente precisa encarar a inclusão, sim, como um diferencial e não como um prejuízo. Na verdade, é só complementando, a gente tem que lembrar que as empresas, né, é uma ficção, né? Que elas são feitas de pessoas, né? Então, se as pessoas estão em um ambiente tóxico, né? Tóxico. Hoje a gente fala muito disso e tem muita empresa que por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então, certamente com a inclusão e tendo essa singularidade, particularidade de cada um, tendo essa empatia, tolerância, certamente isso vai impactar no produto. Essa empresa se relaciona com outras empresas e quem está do outro lado não é um CNPJ simplesmente, né? São pessoas, né? Que estão do outro lado também CNPJ formado de CPFs, né? Então a gente como... entende que isso acaba tendo esse aumento de produtividade, isso é natural, né? E hoje no mundo corporativo, isso por conta das políticas ESG, a questão ambiental, governança corporativa e social, as empresas hoje querem relacionar umas com as outras naquelas que têm boas práticas. Por que eu vou contratar uma empresa X que não tem boas práticas corporativas? Eu quero procurar parceiros, porque com quem que eu ando? Eu quero me manter relacionado com parceiros, terceiros e comprar e vender com aquelas empresas que de fato têm esse olhar inclusivo, a questão ambiental, social e de governança. A gente não fala que é mudança, né? Porque mudança é uma coisa muito difícil, né? Então, o nosso trabalho é de transformação. Para e passo, as questões vão sendo modificadas. A gente sabe que esse trabalho de inclusão é uma questão que tem que ser recorrente, porque hoje mesmo, um pouco antes de chegar aqui, a gente estava falando da questão até de escola, né? Que ela é pedagoga e já viu que, por exemplo, uma professora que entrou agora recentemente em uma determinada escola desconhecia uma situação. Então, isso o que demonstra? Que a questão da inclusão tem que ter recorrência, né? Faz todo o processo, depois de 3, 6 meses tem que... Uma atualização. Até porque Sempre. cada indivíduo é único, né? Justamente. Cada um vai ter uma necessidade específica. Por mais que às vezes a gente tente enquadrar, né, naquele estereótipo, No rótulo, né? no Aquele rótulo, né? Cada um tem a sua necessidade ali. A gente tem uma experiência interessante para falar sobre isso, né? Nós conhecemos uma pessoa que foi diagnosticada com um transtorno do espectro autista adulto. Tá. E a pessoa trabalhava em Americana, só que morava em Piracicaba. E era uma pessoa que tinha uma dificuldade no relacionamento, né? No mundo do trabalho dela, com os colegas e tal. E aí, depois, quando ela teve o diagnóstico, ela chegou para a empresa e falou, olha, eu tô dentro do espectro, eu me comporto desse jeito, tal. E aí ela foi entender alguns comportamentos e compartilhou com, né, o gerente, o supervisor e com os colegas. E olha que interessante, ele viajava todo dia de Americana para Piracicaba. E quando ele ia para o trabalho, ele pegava o sol de frente na estrada. E aquilo causava para ele uma irritabilidade gigantesca. Ele já chegava no emprego daquele jeito, irritado, mal-humorado. E as pessoas não entendiam por quê. Aí, depois desse processo de identificação, né? Eu tô dentro do espectro, ele foi se entendendo e ele viu, ele falou, não, eu preciso compartilhar isso com quem trabalha comigo. Para que as pessoas me entendam, que as pessoas me respeitem e me ajudem nesse sentido. Então, o próprio setor que essa pessoa trabalhava se sensibilizou e passou a entender de maneira diferente. Que o esquisito, o chato, né? O rabugento tinha um porquê. Então, isso impacta na empresa, não tem como. Né? Então, eu acho que ilustra um pouco isso. Entender a situação e todo mundo tá ali, né? Para ajudar, porque
é por um bem da pessoa e um bem do estabelecimento, do grupo, né, da equipe. Nossa, que Gera um bonito isso, pertencimento, né? É. Gera um pertencimento. As pessoas entendem que quando elas, cada um pode somar, né, no processo ali para que aquele dia a dia se torne mais leve. Né? E é isso mesmo, né? Inclusão é isso. Cada um pode fazer uma coisinha para somar. Hoje vocês aqui já fizeram, vocês se autodescreveram. Então, isso é uma colaboração com a inclusão. Eu não preciso fazer algo gigantesco. Mas, por exemplo, estou atravessando a rua e eu vejo que tem uma pessoa cega. Né? Então, viu, você precisa de ajuda? Isso já é uma pequena atitude. Por isso que eu falo, a inclusão depende de todos nós. São pequenas coisas, pequenos gestos que a gente faz em prol ao outro e que você acaba... Tem muito a ver com respeito, né? Sim. Muito a ver com respeito, muito a ver com empatia. O que é respeito pra você, Fabi? Respeito para mim é entender que cada um é cada um, que ninguém é melhor que ninguém. Eu, em algum momento, vou precisar de alguma coisa, você, em algum momento, vai precisar de alguma coisa, a Bruna também vai precisar de alguma coisa. E o respeito é isso, é entender que não existe um padrão, que cada um é singular, que eu posso ajudar o outro da melhor maneira possível se o outro me falar, olha, eu quero desse jeito, eu preciso desse jeito. Acho que respeito é isso. É entender que todos nós somos diferentes. Apesar de estar casada com ele há muitos anos, ele é uma coisa, eu sou outra. Conheço você há muito tempo, eu sei que você é de um jeito, eu sou de outro. E é essa convivência com o diferente que faz a gente ter respeito. E que faz a gente aprender, e que faz a gente se colocar na situação, né? Que faz a gente até, eu acho que desacelerar. Porque na hora que você vê alguém diferente, com um pouco mais de dificuldade de fazer o que você faria em muito menos tempo, mas de lembrar também que a concentração de uma pessoa é muito maior do que a sua, né? A gente tem capacidades diferentes e eu acho que quando eu nunca tive o prazer de trabalhar com alguém no ambiente corporativo, com alguém com algum tipo de deficiência, seja ela auditiva, seja ela... Nas empresas que eu trabalhei, não me lembro de ter esse olhar para a inclusão. Muito pelo contrário, infelizmente. Né? Muita coisa que eu via ali e falava, meu Deus, esse lugar precisa de ajuda. Já vi muita intolerância religiosa em empresas onde eu trabalhei. Política, né? Se a pessoa vota em tal, eu não vou contratar. Já vi isso. Já vi também, se a pessoa for de uma religião que não é da minha, né? Do proprietário, da proprietária, também não rola, porque... Então, assim, é preocupante, né? E como o trabalho de vocês é importantíssimo para mudar a sociedade como um todo. Eu acho que não é nem as empresas, mas eu tendo um treinamento desse, eu levo pra dentro da minha casa. Porque a empresa é feita de pessoas, exato, né? Então não vai ficar só ali dentro da empresa. Então, assim, por exemplo, você faz um treinamento ali para 80 pessoas. Não vai ficar nessas 80, elas vão levar para casa. Gente, você imagina se fosse a gente que vai contar numa mesa, num jantar, onde vai falar, ó, filho, que ele vai levar pra escola. Então, até você falou, né? Não tem como a gente falar quantas pessoas foram impactadas pela nossa empresa. Isso vai replicar, porque né? isso vai replicar. E replica quando as pessoas sentem. Né? Que nem vocês falaram. A gente viu a necessidade de criar a GEVAN porque a gente convive e a gente sente na pele. Infelizmente, tem coisas na vida que a gente aprende só na dor. Né? Então, assim, vocês aprenderam por amor, né? E por amor vocês reconheceram e falaram, não, a gente tem conhecimento vamos levar isso pro mundo, né? E muitas coisas na vida a gente aprende, por exemplo, como você falou, amanhã pode ser a gente. E aí, hoje, a gente que não liga pra algumas coisas, fala, isso é frescura. O exemplo é a vaga, né? A vaga é o exemplo mais clássico e doentio da nossa sociedade. Isso é muito claro, né? A gente fica irritado. É só um minutinho. É só um minutinho. Poxa, se tem a vaga, não é sua, né? Não é sua. Só que, infelizmente, ainda existe muita ignorância, né? Então, assim, já teve época que a gente ia ser até um pouco mais arredio com a pessoa. Hoje a gente já pega a pessoa e explica, coleguinha, vamos lá, olha, é assim, assado. Eu já fui de colar bilhetinho em carro. Mas eu já adoro, fui de colar bilhetinho. Assim. Mas agora
Mas eu ia buscar meu filho na escola e tem uma vaga preferencial bem na frente do portão. Você já ia com o bilhetinho, né? Que você já Não, eu já sabe. tinha um post-it no meu carro. Eu vou Tem, começar tá a na andar minha com- bolsa. Eu vou começar a andar com post-it no carro. Não, eu tenho um post-it na minha bolsa. Então, no começo, eu colava no vidro. Vamos fazer um post-it com o loginho da Gevan? É uma boa Fazer ideia. uma collab com a 3M? Vamos! Eu colava, essa vaga não é sua. Ou às vezes eu tirava foto, escondia a placa e postava para pessoal. Essa vaga não é sua, mas nem por 1 minuto. É o rapidinho, né? É, Isso mas fosse não você. adianta, é isso que ele falou, é uma questão cultural. A gente vive numa sociedade ainda que não enxerga o outro. Porque só vai enxergar na hora que a ela te régua fizer a parte. régua é a dela, né? Ela mede pela régua dela. Ah, Isso. ninguém vai usar? Vai. Você não sabe se uma pessoa está com o pé quebrado ou se fez uma cirurgia e precisa parar ali, né? E mesmo que não tenha, não é sua. Por que você vai se apropriar da coisa do outro? A gente não aprende isso quando é criança, né? Não pode pegar o que é do outro. Então, e a gente vai lá e para na vaga da pessoa com O que a deficiência. gente tem visto também muito é a questão do... Às vezes tem algumas... não sei se o autismo se enquadra como uma síndrome, como que eu posso É um colocar? transtorno. Transtorno. É uma pessoa com deficiência, mas é um transtorno. Transtorno. Então, por exemplo, o autismo é um transtorno que muitas vezes não é visível, Muitas né? vezes. E aí gera toda aquela situação que a pessoa Sim. tem que passar, acaba passando. Um exemplo disso, Sem Bruna, é a precisar. fila do supermercado. Ia falar agora. A fila do supermercado. Você vai na fila do supermercado, você vê lá o caixa preferencial. E tem lá a imagem da criança, o símbolo do simbolozinho. autismo. E você olha uma criança com uma mulher, você olha e fala assim, mas essa menina não tem deficiência. E é isso que E você falou. geralmente é essa uma deficiência loirinha invisível. bonitinha, né? Sim, Não é uma tem. deficiência invisível. E a mãe muitas vezes fica desconfortável porque... E aí o que você tem que fazer? Usar aquele colar para Ou- identificar, ou como se fosse uma coleira, né? Que é chato, né, gente? Então, infelizmente, hoje a gente precisa do colar, ele é importante, a gente precisa. Mas o ideal é que se não precisasse, Respeita, né? Simplesmente não precisasse respeita. do colar para identificar um crachá. Eu tô dentro do espectro. O ideal é que se ela está ali, realmente é porque ela precisa. Eu também convivo com pessoas, né, que estão no espectro, convivo mesmo, é um convívio, se não for diário, aí, semanal, né? E as mães, né, já relataram muito que, assim, que andam com um laudo, é laudo que a gente fala? Uma cartinha ali do psiquiatra, né? Eu sou assim, né? Eu tenho preferência assim. E, assim, imagina o quanto de olhar que ela recebeu para Sim. ter que tirar da bolsa. Então, assim, é uma situação constrangedora, uma situação chata, que ao longo do tempo elas nem mostram mais, então aprenderam e não é mais uma dor, né? Mas já foi por muito tempo. Porque, vamos falar a verdade, ninguém gostaria, né, de ter. Eu quero ter um filho. Você não sonha, mas você pode ter. E vai ser o seu filho. E se você não acolher, quem que vai acolher? Né? Porque também tem o pai e a mãe que não aceitam. Né? Acho que você, como pedagoga, deve fazer um trabalho muito grande nesse sentido, né? A gente não espera, né? A gente Exato. idealiza aquele filho, né? Exato. A gente idealiza o filho que a gente acha que é normal. Nós não temos normal, né? Exato. Normalidade. Idealiza até a faculdade que vai fazer, né? A profissão que vai ter. Você coloca, projeta ali toda a sua Exato. expectativa, né? E realmente não é fácil, é um trabalho que você vai construindo na convivência. Mas por que para pai e mãe às vezes é mais fácil? Porque convive, porque tá junto, né? Vê que não é só dificuldade, que também tem coisas, né, positivas, tem potencialidades. Então você vai aprendendo a lidar com aquilo. Que é isso que a sociedade devia fazer. Primeiro devia conviver. Convivendo você aprende. E se você aprende, você respeita. Né? Então, mas nós temos vários cenários. Temos família que não querem, né? Que realmente tem aí a questão, o maior preconceito às vezes vem de dentro da família mesmo. Né? Temos pais que às vezes têm preconceito. Mas a gente também tem pais que recebem um filho com alguma deficiência, nunca tiveram contato, às vezes não tem nem tanta estrutura financeira, conhecimento cultural, e que vão super bem, que aprendem. Inclusive, você falou de pai, né? Dá licença aqui, vou pegar meu celular, porque hoje eu fiz uma enquete perguntando se alguém gostaria, né, apresentando vocês, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. E tem uma mãe que mandou uma pergunta.
ela tem uma filha com um tipo de deficiência. E ela falou assim, gostaria muito que eles falassem, acho que ela pede isso, né, para que para que a gente como sociedade aprenda, né, quais as formas de acessibilidade que devem ser exigidas nos ambientes sociais. Uma mãe que mandou isso. A gente consegue responder primeiro isso? a gente tem que entender que a acessibilidade não é só arquitetônica. Então, acho que a acessibilidade arquitetônica é fundamental. Então, é você ter pelo Isso menos... nem deveria ser discutido mais, né? Passou, ter uma passou, né? rampa, ter um elevador, ter um banheiro adequadamente adaptado. Então, acho que isso é básico, é estrutura para qualquer um. Porque, gente, a gente tem que entender que a acessibilidade, qualquer um de nós, em qualquer momento, pode precisar. Se você quebrar seu pé e precisar ir para um lugar que tenha 2, 3 andares, você tem que ter acessibilidade. Você fez uma cirurgia, você não pode subir escada, você vai precisar de acessibilidade. Então, a acessibilidade é para todos nós. Uma pessoa idosa precisa de acessibilidade. Uma pessoa obesa precisa de acessibilidade. Né? Hoje a gente não encontra em todos os lugares uma cadeira para obeso. Um avião, Não é? voo, meu Deus. Então, eu acho que é primordial ter a acessibilidade, que permite o acesso de ir e vir. E depois, eu acho que a acessibilidade atitudinal, que é aquela que a gente falou que é a mais difícil. Como que eu acolho essa criança? Como que eu recebo essa família? Porque, às vezes, essa família nem chega no lugar. Vamos pegar o hotel, por exemplo. Quando a gente foi fazer o treinamento com o hotel, a gente ouviu muito isso. Ah, mas a família não chega. Mas por que a família não chega? Não chega porque pode ser que antes de chegar ali, ela teve só experiências frustrantes, ruins, de gente que não soube acolher. Então a família não chega. Aí bate aquela tristeza, eu não vou mais sair. A família não vai. Não vai a um restaurante, não vai a um cinema, não vai a um parque, não vai a uma loja. Porque às vezes foi uma experiência tão ruim que bloqueia. Lógico. Não é? Então, por isso que a gente tem que pensar essa acessibilidade atitudinal de chegar e falar, olha, eu não sei como te ajudar, mas eu estou disposta a aprender. Então, acho que essa é importante. A acessibilidade da comunicação. Outro dia a gente estava no shopping, num determinado shopping, e tinha uma loja e tinha uma plaquinha na frente da loja. Temos intérprete em Libras. Também fiz essa mesma cara que você fez, Camila. Nossa, porque eu nunca vi. Eu também não, confesso que eu fiquei bem assim, né? Surpresa. É uma outra acessibilidade. Porque Nossa, a pessoa que surda, legal. que precisa da comunicação em Libras, ela também é comerciante, ela também é consumidora. Então, ela vai até esse lugar, ela precisa ser atendida. É uma outra acessibilidade. Mas quantas lojas nós temos com pessoas que se comunicam em Libras? E sabe o que eu vejo também? Precisa ser falado, é o que a gente falou, precisa ser falado cada vez mais disso. Porque quem não convive, não sabe. E muitas vezes não é por mal, né? Que não sabe como se relacionar, como agir em determinadas situações. Falta de conhecimento. É falta de conhecimento, por isso que precisa ser falado, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente julga também como a pessoa agiu, mas é por falta de conhecimento. Sim, é não o medo, necessariamente né? Na pela verdade, maldade. eu falo assim, não é tanto o conhecimento, porque o conhecimento a gente adquire lendo, né? Eu acho que é mais também a convivência. Conhecer e conviver, aí é sensacional. Porque só conhecer, sem aplicar... Então, por exemplo, tem vários projetos, né? A gente participa de um projeto muito interessante lá em Piracicaba, que Pernas Caipiras, que a gente leva as pessoas com deficiência no esporte. Ah, como chama? Pernas Caipiras. Então, assim, se você fala, não, poxa, você pode ir lá. Participe de um treino, de uma corrida. Então, assim, a gente percebe que a pessoa que convive, mesmo não tendo conhecimento, ela acaba desenvolvendo essa empatia. Então, isso que é bonito. Então, não adianta eu só conhecer. A convivência, compartilhar, conversar, né? Coração aberto, né? E o conhecimento, às vezes, é restrito. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Outro dia, nós estávamos num condomínio, e esse condomínio fechado, né? Então, tinha a calçada e tinha a rampa
de acesso para a cadeira de roda descer na frente da faixa de pedestre. Quer dizer, tem conhecimento, precisa da acessibilidade para descer a rampa nas calçadas. Só que o que tinha na frente da rampa? Uma caçamba. Não, um poste escrito pare. Gente, mas não como é? assim? Então, assim, tem o conhecimento, precisa da rampa de acesso? Precisa, Sim, eles mas estão nesse cumprindo caso o ele só protocolo. cumpria. Mas tinha um fachada, poste ali com a acessibilidade de placa. fachada. Tinha um poste escrito pare na frente da rampa, a cadeira de roda não descia. Ou o andador não descia. Né? Ou o cego com uma bengala não descia. Então, é esse sentido, o conhecimento é importante, super concordo, a gente tem que conhecer, Tem que saber ser o falado, que é. né? Mas é convivendo, é estando ali né, perto, próximo e vendo quais são as dificuldades, que aí a gente vai falando, poxa, é assim, é assado. Então, E a gente teve até uma experiência bacana num hotel, que recentemente uma das moças que trabalha no hotel, que teve o treinamento, acabou mandando a mensagem para ela, falou, gostaria que você viesse aqui no Senac para falar para a gente aqui que eu estudo, porque foi muito bacana aquele treinamento que vocês deram no hotel. Então, aquilo que a gente estava falando de impactar a vida da outra pessoa, né? Então, Porque mexe, né, gente? e ela viu a importância, que ela já aplica isso lá no hotel que ela é monitora, e ela quer compartilhar isso também com os colegas dela de turma. Então a gente ficou, assim, feliz, né? Porque É uma não teia, né? Uma teia do bem. E quando vocês falam, vamos falar agora de negócios, assim, você fala muito de hotel, né? Até no Insta lá tem, eu acredito que seja um carro-chefe de vocês, assim, né? De clientes. Que outro tipo de estabelecimento vocês já atenderam, que vocês sabem que funcionou muito bem? Para que tipo de estabelecimento vocês estão abertos para ir, para apresentar? Tem que ter um número mínimo? Como é que funciona isso? Para contratar vocês. Por que eu preciso contratar vocês? Acho que ficou claro, né? Mas assim, quem pode, quem ainda precisa dar alguns passos? Como é que funciona isso? Para quem vocês já falaram? Como é que foi a experiência aí nesses 2 anos? o nosso trabalho ele já se desenvolveu dentro do contexto escolar, então a gente já fez muita formação para a escola, para setores públicos, então secretarias, né? Secretaria de Educação, Cidadania, vários tipos de secretaria. Nós já trabalhamos com o pessoal da rede hoteleira, que são os que geralmente mais procuram, né? Porque as famílias precisam chegar e quando chegam eles precisam saber atender. Algumas empresas, né? Principalmente quando eles se preocupam com essa questão da cota, né? E também recentemente chegou aí um grande hospital pra gente, com essa intenção. Olha, o hospital, a demanda veio da ala da pediatria, porque as crianças ficavam internadas ali, o hospital tem uma brinquedoteca, e aí começou a aparecer crianças dentro do espectro autista para ficar hospitalizada e a equipe não sabia como trabalhar, né? E geralmente era uma criança que ficou ali alguns dias, né, hospitalizada. Então o hospital nos procurou e disse assim, olha, a gente precisa treinar a equipe. Para lidar com a família, para lidar com o paciente. Com a criança. E uma questão totalmente comportamental, sim, né? Sim. Nesse sentido. E a proposta inicialmente foi para a ala da pediatria. Aí na nossa conversa, né, na nossa discussão, a gente resolveu ampliar para outros setores do hospital, principalmente para a recepção, porque essas crianças chegam, elas vão direto, né, para esse setor. Então, assim, o nosso trabalho é um trabalho muito personalizado. Então, hoje, por exemplo, você tem uma empresa, você fala, Fabiane, olha, eu quero contratar o seu serviço. Então, eu vou entender a realidade do seu espaço, da sua empresa, a gente vai conversar, alinhar a melhor proposta para a sua empresa, desenhando conforme a necessidade. Então, assim, é um serviço muito personalizado. Quando a gente atua no hotel, a gente atua numa vertente. Geralmente para a equipe de monitoria, recepção, alimentação e bebida. Na empresa, a gente atua ali com o pessoal, né, que compõe o quadro de operários do chão de fábrica, com os supervisores também, junto com a equipe de RH. Então, assim, a gente tenta traçar uma proposta bem personalizada. Então, vai muito da demanda, da necessidade do público, depende muito. até para fazer o orçamento, pra vocês entenderem, a gente
tem muitas reuniões e muito bate-papo com a empresa, que às vezes naquela conversa nem o gerente, o dono está entendendo o porquê. O porquê e aonde está a lacuna. Aí e o que ele vai ganhar com isso em todos os sentidos. Você começa a puxar o fio do novelo, né? Aí ele fala, poxa, então às vezes, por exemplo, tem empresa que a gente começa pelo censo. Vamos entender a tua empresa, que às vezes nem o empresário entende. Acho que na maioria das vezes. Não sabe quem é que compõe a equipe. Quantos pretos, quantos héteros, quantas mulheres, quantas pessoas com deficiência. Não tem essa noção. Então, e hoje tem bastante gente com deficiência trabalhando já ou ainda é uma lacuna grande? Ainda é uma lacuna grande. Ainda a gente tem que... Porque vamos olhar pelo lado do empresário ali. Dá trabalho ter uma pessoa com deficiência que você vai ter que investir mais horas em treinamento. É uma paciência que você precisa ter, trabalhar com você. Por que vocês acham que ainda é grande essa... Por preconceito mesmo, por falta de conhecimento? Eu acho que, primeiro, pelo próprio preconceito que a gente tem, né? Todos nós temos. E o preconceito que eu falo não é o preconceito, eu vou excluir, eu vou ignorar. Não. Quando você olha e você sente dó e piedade, é um preconceito. De imaginar que aquela pessoa não é capaz de ver. Quando você chega e fala, eu não vou conseguir me comunicar, não vou conseguir entender, não vou conseguir trazê-la para dentro. Isso é um preconceito. Vou deixar essa pessoa na minha linha de frente? Então, assim, acho que a primeira coisa que vem é o preconceito. Que o preconceito é uma pré-ideia que você tem. Mas ele não vai conseguir produzir. Por isso que quando as pessoas contratavam as pessoas com deficiência, colocava em cargos... para ser o porteiro, e às vezes não. Né? Então, acho que o preconceito é uma coisa que pesa bastante. Quando você vai trabalhar com o processo de inclusão, tem que ter um investimento, né? Um investimento de conhecimento, de formação. Muitas vezes tem que mexer na estrutura física, né? Isso gera um custo para a empresa. Então, eu acho que são algumas questões que chamam bastante atenção. Mas a gente gosta de falar que isso é investimento e não despesa, né? Com certeza. Então, o empresário precisa entender isso. Que nem os hotéis, para nós é muito mais tranquilo. Porque a gente faz o trabalho com o hotel, em curto espaço de tempo ele já consegue ver o retorno financeiro. Porque vai uma pessoa lá, uma família com deficiência, o hotel acolhe. Aí vai voltar e vai indicar. Essa pessoa conta, ela grava um story, ela fica encantada, ela faz E aí... depoimento do Google. É o marketing do bem, é o marketing da vida real que acontece, que é o boca a boca, que ela vai se sentir vista, acolhida, querida, amada, né? O que é tão difícil dessas pessoas se sentirem assim, né? Acho que mexe muito. Sim. Entender que tem uma comunidade que vive isso, né? E que vai se conectar com aquilo também. Sim. Estamos quase no fim aí. Tem outra pergunta que mandaram para vocês. Você falou que vocês não trabalham com a recrutação, né? Com o recrutamento. Então, foi uma dúvida de uma das... Ela também é mãe. Ela é mãe de um menino de 28 anos, eu acho. Peraí. Que ele é... Podemos falar autista? Ou tem que falar espectro? Pode falar. Assim, pode no sentido de não é... Não é pejorativo. Não é pejorativo. Deixa eu achar aqui. Ela tem uma dúvida que é o seguinte, já que eu acho que vocês conseguem ajudá-la por viverem nesse meio, né? Por entenderem muito. Enquanto a Ká tá buscando... Gente, padoca da alma, pode comer, tá? Não é só de frente, é muito bom, por sinal. É de verdade. É de verdade. Então vou experimentar. A Padoca é uma empresa que a gente tira o chapéu, porque a Gabi, né, que é a proprietária, nossa parceira, que acredita tanto nesse projeto também, ela tem funcionários ali, tem colaboradores, né, com algum tipo de deficiência ali. Que super se destaca pela sua simpatia. Super se destaca e todo mundo adora. E serve o melhor café coado ali da Padoca, que é o Gabriel. Acho que a gente até pode falar, porque realmente... Ele é famoso. Ele é famoso. Aliás, ele tem um Insta, ele é famoso mesmo. Ele é super comunicativo. E é uma delícia ver a felicidade dele de estar ali. Né? Então a Gabi até gravou no dia da síndrome de Down, né? Eles deram uma cesta pra ele, falando quanto que ele é importante pra aquele lugar. Então, por mais empresas que pensem assim, né? Porque ali tá nítido... Que é uma pessoa que não precisa, uma empresa que não precisa de cotas. Exato, ali né? tá nítido que não é mas cota, porque é uma empresa pela missão familiar, mesmo, né? Enfim, que tem
não sei quantos funcionários, mas obviamente não são 100 funcionários, né? Mas que quis isso, né? Que quis isso. Então, tem até pessoas, eu já escutei isso, vou até trazer aqui. Ah, mas é porque um lugar desse quer chamar atenção. Já escutei isso. E arrepia. Porque, assim, a pessoa tá fazendo uma ação maravilhosa e tem um ser humano capaz de pensar que ela tá fazendo isso pra chamar atenção. Então, assim, como a gente precisa caminhar como humanidade ainda, né? Sim. É que não vivencia o amor que ela tem ali, né? Exato. É lindo, é nítido. É lógico. Tem que servir como exemplo, né? É. Como modelo. Eu vou até... Ela deixou citar nomes, eu falei, posso levar, citar seu nome? Então, ela chama Ângela. E ela escreveu assim, meu filho Andrei Bezerra Marino é autista leve, com fobia social e tem 27 anos. Tem cadastro no CRAS. O que é CRAS? Vocês sabem? Não? Centro de referência. Assistência social do município, né? Está no grupo Mercado de Trabalho na PAI. Até o momento não conseguiu uma colocação no mercado de trabalho devido à fobia social. As vagas que apareceram foram no mercado. No supermercado, deve ser, né? Supermercado. Fez outras entrevistas, aí ela coloca o nome de 2 empresas aqui, mas o perfil dele para essas vagas também não deram certo. Teria que ser um local com poucas pessoas, ele tem muita habilidade com computador, também sabe mexer com Excel, fala inglês intermediário, não toma nem nunca precisou tomar medicação pelo autismo, com fobia social. Grata pela atenção, Ângela. E ela até enviou o currículo dele, cartinha do psiquiatra, e ela queria entender o que ela pode fazer. Pra quem que ela pede ajuda, porque assim, ele quer trabalhar, só que ele vai fazer, ele não passa porque é muita gente, já na entrevista já... Mas eu acho que aí é uma entrevista que ele tá competindo com pessoas que não têm a mesma deficiência que a dele. Porque se ele tem fobia social e ele vai competir comigo, é óbvio que eu vou ganhar a vaga, porque eu não tenho a fobia que ele tem. Isso, mas pode ser que no computador... Ele arrebente, porque eu no Excel sou um 0 à esquerda. E ele, com certeza, né, vai fazer planilha. Eu vou me comunicar melhor, não tenho a fobia social, mas ele tem outra habilidade. Então, assim, ela pergunta pra vocês, né, como especialistas aí, o que ela pode fazer. Ela tem, além de estar nesse grupo de mercado da PAI, tem mais algum outro lugar com quem que ela pode contar com essa ajuda? Vocês conseguem falar um pouquinho disso? Na verdade, o que a gente quer despertar nas pessoas, né? Até para falar para a Ângela, é justamente isso, né? A gente tá do lado da empresa para tentar auxiliar, na verdade, abrir os olhos das empresas para poder contratar. Para esses casos, né? Para esses casos. Fugir do padrão, né? Fugir do Porque padrão. o padrão é sempre para aquele cargo específico, mas ampliar a mente da empresa, que pode ser muito mais, né? Sim, então por isso que o nosso trabalho é justamente do lado da empresa, para poder a empresa ter esse olhar na hora da contratação. Exatamente isso que você falou, né? Assim, beleza, ele não vai ficar falando, não vai atender o público, mas ele num Excel ali, num administrativo, vai arrebentar. Acho que é Sim. importante nessa situação ela ficar de olho nos cargos mesmo que aparecem, que a gente sabe, né, através, como outra pessoa qualquer poderia procurar um emprego. Mas eu acho que é importante quando ela vai fazer a entrevista ou ele vai fazer a entrevista, ela tem que falar da condição. Né? Não precisa ficar com medo, eu acho. Acho que é importante falar, olha, eu estou dentro do espectro, mas eu sei fazer isso, a minha potencialidade é essa. Não vou dizer que, né, vai ser 100% de êxito, não. Muitas empresas vão torcer o nariz por conta dessa questão que a gente está conversando a noite toda aqui. Mas tem empresas que podem chegar e falar, tá bom, então não vai ter o atendimento ao público, tudo bem, então eu tenho um cargo aqui que talvez se encaixe para você. Eu acho que é importante esse compartilhamento da condição dele, das necessidades que ele tem, das dificuldades, mas também das potencialidades. Porque ele é um jovem que ele pode procurar qualquer emprego administrativo, interno, que ele vai conseguir desempenhar. Mas eu acho que é importante, sim, fazer o compartilhamento. Não só das dificuldades que ele tem, mas das potencialidades que ele tem também. Tem algum lugar específico que essa mãe ou qualquer outra possa buscar, por exemplo, tem ali um filtro, eu não sei, tá? Tem ali um filtro no LinkedIn, por exemplo, que são vagas para cotas
ou algum portal de emprego, alguma coisa específica para essa necessidade? Vocês sabem? Olha, eu desconheço também. Se tem alguma... Aham. Porque, na verdade, é a empresa, quando ela vai recrutar, que ela que faz os filtros. Aham. Ah, é verdade. É que deveria ter, né? Fica aí a dica, né? Fica aí, LinkedIn. Porque eu acho que é mais fácil, né? Sim. Você já saber, bom, já que ele tem isso, vamos ver quem já é essa empresa que já tem essa mentalidade. Né? O mais difícil é a gente encontrar a empresa que está disposta a ter esse olhar. Por isso que existe a AGEVAN. A gente quer mudar, transformar a cultura empresarial de hotéis, das empresas, justamente visando isso. Né? E onde foi a viradinha de chave de vocês? Porque vocês, fora a AGEVAN, né, são professores, como vocês falaram, enfim. Em algum momento da vida, teve uma chavinha. Teve alguma situação específica, alguma dor específica? Vocês já falaram que vocês convivem, né? Tem na família aí pessoas com deficiência. Mas teve alguma situação que vocês falaram, cara, não dá mais pra ficar assim, a gente precisa... Fazer o nosso coisa. legado, como diz o Cortella, né? O que eu vou deixar pro mundo? O nosso legado precisa ser esse, a gente não vai dormir mais. Teve alguma situação específica? Ah, tiveram várias. Tiveram várias. Bom, é como eu falei, né? A gente já vem um trabalho aí longo, então eu já venho do contexto da escola que a gente olha e fala, meu Deus do céu, né? O contexto educacional já é um contexto... Avançamos bastante, mas temos muitos desafios. Mas eu acho que a AGEVAN, a gente dá a ligada de chave, assim, né? Fala, não, realmente, a gente vai montar essa empresa. Ele trabalha muito com empresa, né? A advocacia dele é de ter esse olhar corporativo, então a gente sempre trocava essa ideia, a gente via essa necessidade. E nós tivemos uma experiência, uns anos atrás, de ir a um hotel, por exemplo, porque tudo começou também pelo hotel, de ir no hotel e olhar e falar, nossa, né, tá faltando inclusão aqui, tá faltando acessibilidade. E aí, nessa primeira oportunidade, nós fomos o gerente geral do hotel, há uns anos atrás. Você como Fabi, como Paulo? Não, cheguei lá e falei, eu quero falar com a gerente e tal. E cheguei na gerente e falei, olha, a gente observou algumas coisas, eu acho que o hotel precisa ter esse olhar, né, um pouquinho mais cuidadoso. Uma gerente geral super acessível falou, não, também acho, vou te colocar em contato com uma pessoa. Essa pessoa era pai de um menino com deficiência. Na hora ele falou, não, é isso mesmo. O dono do hotel? Não, ele fazia parte de uma equipe que era uma equipe de treinamento mesmo do hotel, mas não com esse olhar, treinamento né, convencional. E aí quando eu cheguei para conversar com ele, ele falou, não, minha equipe precisa disso sim. Aí nós trocamos algumas ideias e aí começou. Quando eu vi que foi nesse momento, eu falei, não, a gente precisa agora pensar na nossa empresa e fazer isso de uma maneira profissional. E realmente, aí a gente ele veio trazendo do mundo, né, corporativo, das empresas, a gente foi olhando a questão da escola, a gente foi e vendo que esse negócio era bem mais abrangente, né? O buraco era mais embaixo. Inclusive a gente se aventura também, né, até os livros aqui, a gente... estamos com um autor aqui na mesa, né? Fala um pouquinho aí, por favor. Na verdade, eu e a Fabiane, nós somos... vocês escreveram juntos. E nós somos organizadores do livro. Mostra ali pra sua câmera, por favor. Os dois. Dois. Esse aqui nasceu primeiro. Que são pessoas de deficiência. Pessoas de deficiência, diálogos interdisciplinares. Tá. Saiu em 2021, em plena pandemia. E esse aqui de 2022, que é Inclusão, Construindo o Futuro na Transformação do Presente. Esse aqui é de vocês, a gente trouxe para vocês. Ai, muito obrigada. E é um trabalho que a gente desenvolveu junto com uma equipe multidisciplinar. Então, aqui é um compilado de artigos. Então, nós temos jornalista e uma jornalista cega. Que legal. Nós temos políticos, nós temos TO, fono, psicóloga, fisioterapeuta. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar que escreve um capítulo, ou por experiência própria com inclusão, ou por experiência profissional, e que a gente compõe aí um arcabouço de discussões, de temáticas, trazendo a importância da inclusão. E quem não teve a sorte de tê-los aqui ganhar esses livros, onde que eles conseguem ter acesso aos livros? Nós temos um site do livro,
né? Que tem ali um link, depois a gente pode compartilhar. Tá. Ali tem todos quem são os autores, um pouquinho contando deles, tem os 2 livros, ou por nós mesmos, pelas redes sociais, pelos nossos e-mails. Rede social da Gevan, Fabi? É @ né, agevan_ct. C de capacitação e T de treinamento. E por que a Gevan? A Gevan é navega de trás para frente, que é o nosso sobrenome. A gente queria algo bem, né, diferente. Falou, não, vamos pôr de trás para frente, ao contrário. Que todo mundo acha que a inclusão é o contrário, é o oposto. Então a gente falou, não, vamos colocar... E eu acho que mais... Não tinha visto por esse lado, o que é muito legal, né? Que é essa coisa do contrário, do oposto, de trazer isso, né, pro nome, mas também de trazer o DNA de vocês, né? Sim. Porque, assim, vocês têm na família, mas não é na família o núcleo de vocês dois, né? É a família de vocês, mas não é dentro da casa de vocês. Então, eu acho que esse olhar humano vocês têm muito, né? O que falta em muita gente sobra em vocês. E isso, pra gente, é um presente, né, Bru? De estar aqui com pessoas... você falou muito de como o que é respeito pra você. Paulo, você falou bastante empatia. O que é empatia pra você? Empatia justamente é a gente poder olhar para as pessoas e entender que a gente tem particularidades que precisam ser respeitadas e entendidas. Isso para mim é empatia. A gente tem que ter esse olhar. Saber que cada um tem as suas particularidades, as suas individualidades e que todos nós construímos esse universo, né? Ninguém é melhor que ninguém, todos nós temos as nossas particularidades, as nossas diferenças, as nossas angústias. E a gente tem que entender e poder sempre auxiliar o próximo, né? Se a gente conseguir ter esse papel na humanidade, a gente tem que ser feliz por isso. Uma das coisas que a gente tem no livro aqui, que a gente escreveu o livro, estamos indo para o 3º, é justamente o intuito do livro, zero mercantil. O desejo aqui nós, como os organizadores, também das pessoas que compõem o livro, é o quê? Deixar um legado. Poxa, vamos construindo aos poucos para que a nossa sociedade possa... É um trabalho de formiguinha? Sim, que possa evoluir. Mas assim, a gente tem bastante formiguinhas, né? Que bom, né? Sim. Vocês são formigonas, né? Aonde convidar a gente para falar de inclusão, despertar isso nas pessoas, a gente está sempre à disposição. O que vocês imaginam de futuro? Tanto para a Gevan, tipo, daqui 5, 10 anos, mas também para a sociedade em relação a isso. O que você pode, assim... Lógico que a gente deseja melhor, mas o que vocês imaginam daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como que vai estar essa nossa conversa? Eu vou ser bem enfática. Eu desejo que daqui a uns anos a Gevan não precise mais existir. Porque a hora que a Gevan não precisar mais existir, é porque realmente a gente tem uma sociedade inclusiva. Então eu desejo que um dia ela não precise que mais esse tema existir. nem precisa ser debatido. Concordo. É isso. Que não precisa ter um podcast para falar de inclusão. De inclusão, porque em tese todos nós seremos inclusivos. Mas eu tenho uma perspectiva boa, porque como as crianças na escola já convivem com essa inclusão e essa diversidade, eu acho que lá na frente a nossa sociedade vai ser um pouco melhor. Sim. gente... Isso é fato, né? Porque dos nossos pais, por exemplo, é tudo muito novo. Né? Talvez por isso alguns pais de hoje, ou até de uma geração a mais que a gente, né? Tenha tanta dificuldade em aceitar o filho que foi ali diagnosticado com autismo. Porque não era na vez deles, né? Eles não conviviam. Ou se conviviam, não era diagnosticado, então era o estranho. Era o esquisito. Era aquela criança que tinha um problema de comportamento, né? Que não prestava atenção, não ficava parado. Ou melhor, não conseguia ir bem na escola. Ou só convivia no ambiente estritamente familiar. Né? Uhum. Porque ninguém dava conta, né? Ou melhor, ninguém sabia lidar com aquilo. Então era aquela coisa, eu não posso levar porque ele vai ter um comportamento que as pessoas não vão, vai olhar torto, não vai suportar, vai ficar falando, né? Olha, gente, eu acredito muito em pessoas que vêm... Em pessoas que têm essa luz que vocês têm
E como é gostoso, a Fabi eu conheço há muito tempo. Ela falou pra mim, você fica falando que a gente deu aula na PAI? Você vai contar nessa idade, porque faz uns 20 anos, sabe? Uns 18, sei lá. Faz uns 20 anos. Faz uns 20 anos já. Faz uns 20 anos. Bom, eu gostava muito de dança. A Fabi é uma bailarina, gente. Exímia. Era. Eu acho deixa que... sair pra Eliana agora. Se pegar uma ponta aí, ela vai dançar muito bem. Mas nós nos conhecemos através da irmã dela, né? Que é uma bailarina, inclusive tem escola aqui em Americana. Vamos até falar, né? Vamos fazer uma propaganda dela. A Twist, né? E ela é uma bailarina realmente maravilhosa. E a gente se conheceu dançando, né? E a Eliana já tinha esse olhar lá atrás. Eu acho que é uma família diferente, né? Que acredita muito nisso, que tem essa visão. E me convidou a Fabi e o Marcos. Um beijo pro Marcos também, se estiver nos assistindo aí. Vou mandar pra ele o link do podcast. Nos convidou pra dar aula de dança na PAI. Eu lembro até da música, que era da Elba Ramalho. Oi, tu. Eu lembro da coreografia aqui, ó. E eram adolescentes e adultos, né, especiais ali, e cadeirantes. Então eu lembro muito de uma coreografia pra festa junina, que a gente fez. E quando a gente chegava, né, nós éramos os voluntários. E eu me lembro que era toda sexta-feira, eu saía da escola, terceiro colegial. Ia pra PAI, e como aquilo eu saí de toda sexta-feira, eu saía mexida. Porque eu falava, gente, eu via as famílias, a dificuldade das famílias tirando do carro, famílias muito humildes que precisavam ganhar a cadeira de roda. Então aquilo mexia de um jeito comigo que eu sou muito grata, Eliana, porque eu acho que graças a Deus eu venho de uma família também que é muito especial no sentido de ver o ser humano, né, enfim, mas aquela experiência foi muito rica pra minha vida. Porque eu convivi, aquilo que você estava falando, a gente conhece, Sim. A gente sabe que existe, mas o conviver, eu tive a sorte e a oportunidade, assim, de esse merecimento, eu acho, de toda sexta-feira, por pelo menos um ano, né, tá ali com vocês e ver a dificuldade, e é muito prazeroso, eles achavam que eles estavam sendo ajudados, mas a gente saía dali energizado e muito grata a Deus, né, porque a gente não tem problema quando a gente vê pessoas nesse grupo minoritário, que muitas vezes não tem essa ajuda, esse olhar, uma GEVAN por trás, né? Pais e mães sem muito conhecimento, sem muita oportunidade, né, de vida ali, e que muitas vezes eles mesmos não sabem lidar, né? Então, é muito bonito o que vocês fazem. Pra gente receber vocês aqui e poder divulgar um negócio como esse, que olha que forte, a dona, a idealizadora, a proprietária do negócio falar, daqui a algum tempo, vou ser muito sincera, eu quero que a minha empresa não exista mais. Enquanto todo mundo está pensando, daqui a algum tempo eu quero duplicar meu faturamento, triplicar meu faturamento, você quer que não exista mais a sua empresa. Porque aí a gente não vai precisar mais discutir esse assunto. Então, assim, é a prova de que é muito verdadeiro, de que vocês fazem com o coração. E eu queria dar parabéns. Assim, parabéns e muito obrigada a Deus por existirem pessoas assim, né? Que nem você falou, o livro não é pra vender pra gente ganhar dinheiro. É pra mais pessoas entenderem a causa e o propósito que tem por trás. Então, que gostoso saber que tem gente que não precisa sofrer na pele pra enxergar o outro. Que mais pessoas possam ter essa influência aí do bem. Obrigada, né? Aprendi muito hoje com vocês. Muito! Viu? A gente saiu da zona de conforto, né? A gente saiu da zona de conforto. Foi um bate-papo mais sério, porque é um assunto sério, mas não pode ser um tabu, né? Eu acho que a gente tem que se adequar às novas nomenclaturas, se adequar aos novos tratamentos, se adequar aos novos treinamentos, né? E eu gostaria muito que vocês terminassem aí com o tempo de câmera de vocês, olhando para a câmera de vocês, convidando as pessoas para acessar, para curtir, compartilhar e seguir vocês ali, porque tem muito conteúdo bacana, né, nas redes sociais. Falar um pouquinho para as empresas, mande o recado de vocês ali, por favor. Pode falar primeiro. Primeiras damas. Primeiras damas sempre, né? Eu quero agradecer o espaço, né, de vocês, dessa temática tão importante. Você falou uma coisa muito importante que eu já fiquei feliz, né, que você falou assim, eles achavam que nós estávamos ajudando, mas eles estavam nos ajudando. Nossa, muito. E a inclusão é isso.
né? No processo da inclusão, todos nós saímos ganhando. A gente acha que a gente está abrindo as portas para o estabelecimento, para contratar uma pessoa e fazer o bem para a pessoa, mas não, a equipe ganha com isso também. Então é uma troca, inclusão é uma troca. E que vocês possam continuar acompanhando a GEVAN, né, pelas nossas redes sociais, divulgando o nosso conteúdo, porque como a gente falou, é um trabalho, né, de replicar isso mesmo. E estamos à disposição para ajudar empresas, hotéis, estabelecimentos, o que for preciso, pode contar conosco, né? Que a gente terá o maior prazer em poder ajudá-los. E aí, Paulo? Mande o seu recado. Não, o meu recado, depois do que a minha esposa já disse, é só complementar, né? A GEVAN faz esse trabalho, a gente tem muita disposição nesse sentido, porque a gente acredita de fato na inclusão. A gente sabe que a sociedade e as pessoas são transformadas pela inclusão. Como você disse aqui, por que você sente isso há tanto tempo? Porque de fato você foi impactado. Sim. Então a gente sabe que o que a gente quer deixar amanhã para uma sociedade é justamente esse impacto, essa empatia, e que todos nós podemos viver em sociedade, no ambiente de trabalho, em hotel, em parques, sempre com todo mundo tendo direitos e deveres um para com o outro, e que assim a gente consiga evoluir como ser humano, né? Para que a nossa passagem aqui seja mais tranquila, afetuosa possível, né? A gente sabe que um trabalho de inclusão, todo mundo ganha. Gente, é muito real, todo mundo ganha. As pessoas, uns mais, outros menos, tendo essa recorrência, esse bate-papo, esse diálogo. Eu fico feliz pela oportunidade de a gente estar tendo esse diálogo. Saímos ricos daqui também, porque toda vez que a gente comenta e fala, a gente também vai alimentando sempre esse desejo nosso, que é de fato a verdadeira e efetiva inclusão em todos os ambientes. Estamos à disposição, eu, a Fabiane, a GEVAN, toda a equipe, pode nos contatar. A gente tem o maior prazer de ir, conversar, dar palestra, dar o treinamento. Não precisa ser algo gigante. Não, às vezes um diálogo, algumas reuniões de fato transformam. Mas as pessoas têm que estar com o desejo real de transformação. Se a pessoa está com esse desejo, certamente ela vai ter um olhar diferente e todo o ambiente dele vai ser impactado. Cada um... Desculpa, eu te cortei. Mas é assim, se cada um que seguir ali, né, a GEVAN, impactar outra pessoa com um videozinho que posta, né? Se a gente conseguir impactar uma, que vai impactar outra, que vai impactar outra, a gente vai ter esses 5, 10 anos aí, talvez comece com vocês. Sim, né? E só para finalizar, né? Amanhã, com que pessoa que você quer se relacionar? A gente tem que se questionar. Com que empresa que você quer se relacionar? Que hotel que você quer curtir amanhã com a sua família? Você tendo ou não deficiência? Você quer ir num ambiente inclusivo? Como que você quer ser tratado? O que você quer mostrar para os seus filhos? Né? Como você quer educá-los? Justamente. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar 360 graus, né? Então, assim, a gente quer o quê? E eu vejo pelas empresas. As empresas hoje estão no movimento o quê? Como são os meus parceiros? Como eles tratam lá o funcionário lá dentro? Eles aplicam a inclusão? Se sim, então vamos continuar a nossa relação comercial. Se não... Você não serve para mim, né? Assim, não é com esse tipo de empresa que eu quero ter parceria se eu tenho um outro fornecedor tão bom quanto que tem esse olhar. Então, num futuro próximo, eu acho que a inclusão vai ser mais efetiva, mas por questões também comerciais. E quem investe nisso nesse momento vai sair na frente, né? Com certeza. Em todos os sentidos. Sim. Bom, a gente sempre termina dando as mãos para agradecê-los de verdade. Que bom. Obrigada. E aqui eu gostaria de terminar, nós temos um slogan novo, né, para o marketing da vida real, que é: o nosso negócio é humanizar marcas. Mas eu acredito que hoje quem humanizou o marketing da vida real foram vocês. Então a gente que está aqui desse lado e sempre traz a história do empreendedor, o porquê eles fizeram isso. Quem humanizou essa mesa aqui hoje não foi eu, não foi a Bruna. Foi a Fabi e foi o Paulo. Então, muito obrigada por isso.
porque é o que a gente gosta de fazer. E... Ai, eu tô nervosa. Eu estou impactada, sem palavras, e emocionada. Eu tô emocionada, porque esse assunto me emociona desde sempre, principalmente depois, né? Até hoje eu tenho um carinho muito grande quando eu olho alguém trabalhando, por isso que na padoca eu vou lá, eu gosto de ser atendida pelo Gabriel. Eu me sinto... A Bruna tá com o olho... É real! E é gostoso quando a gente... É gostoso estar num lugar assim, né? A gente se sente mais humano, a gente se sente mais grato por tudo, né? Um pouquinho que a gente consiga fazer ali de... Gentileza gera gentileza, isso é um clichê maravilhoso e verdadeiro, né? Tem clichês que eu adoro. O Jean, eu falei, se você gosta de um clichê, né? Eu falo, tem clichê que eu adoro. Então, assim, muito obrigada por esse momento. Você, seja essa formiguinha, né? Como o Paulo falou, existem muitas formiguinhas. Então, seja essa formiguinha, mande para empresas que você... Mande esse podcast para empresas que você acredita que vai ter um olhar diferente, né? Para pessoas, não precisa ser só para empresa, porque não estamos aqui querendo clientes, mas se transformar, né, a nossa sociedade. Então, mande para mães e pais que precisam escutar isso, que precisam desse carinho, de saber que a gente está falando, né? Saber que existe essa empresa e saber que eles têm aí algumas maneiras de, não vou falar de resolver, mas pelo menos de tentar melhorar essas situações, né? É isso, esse é o nosso 5º episódio, foi mega especial, né? É o marketing mais do que da vida real, sim, do bem. Então, eu já sou uma formiguinha. Você mais a partir de agora. Somos. Então, assim, que a gente... Os olhos mareados. Que a gente consiga, através desse bate-papo, fazer com que pessoas que não fossem formiguinhas, né? Não porque elas são pessoas piores, mas que não tinham esse olhar, né? Que possam agora fazer parte desse exército aí, né? De formiguinhas do bem. E muito sucesso para a Jevan. E eu também tenho o seu desejo, então, agora. Que daqui 10 anos, esse não seja um tema que precisa ser debatido, né? Que a gente não tenha vergonha, medo de falar sobre isso, que seja um tabu. E que até lá, vocês possam impactar muito mais pessoas. E que esse modelo de comunicação abra as portas aí para que a gente consiga... Tomara que a gente consiga, através disso... trazer mais gente aí para conhecê-los e para falar desse tema, para colocar esse tema em pauta. Da nossa parte, a gente vai fazer uma divulgação enorme e, como você falou, não por causa de lucro, né? Mas por essa transformação, pela causa. Parabéns. Obrigada, muito obrigado. É uma honra mesmo. E compartilhem, sigam, vem muito mais por aí. Essa é a 2ª temporada, a gente tá só na metade. Beijo. Obrigada por nos assistirem.